Muito boa tarde a toda a audiência da Rádio Sarandi, também para quem acompanha as nossas lives no Facebook e YouTube. Está começando mais um Saúde e Bem-Estar no oferecimento de Farmácia São João. Compre com economia, compre na loja, no site ou no aplicativo e parcele suas compras em até 6 vezes. No programa de hoje, nós recebemos a psicóloga Vanessa Fetter, que vai falar um pouco sobre depressão aqui no programa. Seja bem-vinda, Vanessa, à nossa emissora e também ao Saúde e Bem-Estar. Obrigado pelo convite, já que mais uma vez está participando desse programa. Fiquei muito feliz, né? E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o tema de depressão. Vanessa, é importante a gente trazer essa temática, né, que por muitos anos foi extinta da nossa sociedade, não se falava sobre depressão. Para a gente iniciar a nossa conversa, o que seria a depressão? Muito bem. Então, já que a depressão é uma doença, né, que exige um diagnóstico psiquiátrico ou psicológico e está na classe dos transtornos de humor, tá? Então, a depressão ela é uma doença, tem tratamento e existe uma modificação no humor da pessoa. É muito comum, às vezes, a gente ouvir que, de fato, pra falta de conhecimento mesmo, as pessoas acham que é besteira, que a pessoa está, né, fingindo ou é frescura. Mas não, a depressão é uma doença e tem tratamento. Tá? E eu acho que é importante também diferenciar a depressão da tristeza. Qual que é o primeiro ponto de observação? O tempo de duração dos sintomas e a intensidade que esses sintomas acontecem. Então, eu tô triste por 3 dias, tô deprimido. Não está. Tá? A depressão ela exige um tempo de duração por volta de 2 semanas ou mais, todos os dias apresentando alguns sintomas, né? E a tristeza a gente sabe que é uma variação emocional, que às vezes acontece em algum evento da vida e a gente fica triste, né? É muito comum. Mas para configurar a depressão precisa tempo, duração de sintomas e sofrimento clinicamente significativo. E quais seriam esses sintomas? Muito bem. Então, para falar um pouquinho dos sinais e sintomas, eu vejo que é importante ressaltar 2 principais, que é o humor deprimido, então, que é essa sensação de tristeza, e a perda de prazer e interesse nas atividades que antes a pessoa gostava. Então, por exemplo, deixou de ir para o futebol, deixou de ir para a academia, deixou de encontrar os amigos, gostava de se arrumar bastante, cuidava da autoestima, hoje não presta mais tanta atenção nisso, tá? Então, é bem importante lembrar desses 2 principais, assim, o humor deprimido e a perda de prazer e interesse nas atividades que antes gostava. Mas é comum também ter dificuldade de sono, né? A insônia ou a hipersonia, que é dormir pouco ou dormir muito, tá? Fadiga, né? O que é a fadiga? É a diminuição de energia da pessoa. Então, a pessoa apresenta uma lentidão, tudo é muito pesado de fazer. Eu tenho que ir no mercado fazer as compras, é um esforço enorme precisar fazer aquilo. Quero escovar os dentes, tomar um banho, é mais uma tarefa naquele dia. Levar as crianças na escola, né? Então, tudo acaba se tornando muito pesado, essa falta de energia. Também é comum a queixa de se sentir desesperançoso, a pessoa não vê mais perspectiva, parece que as coisas, né, então, estão ruins e não vão melhorar. É um vazio existencial que é muito comum que as pessoas nomeiam também, né? Apresenta lentidão psicomotora, então a pessoa fica um pouco mais devagar para fazer as coisas, né? Como eu estava falando antes, tudo exige muito esforço, então, às vezes ela fica esquecida, ela se atrapalha, ela tem dificuldade de tomar decisões, tá? Então, isso é bem comum também. Irritabilidade constante e tem casos também que a pessoa começa a responder com raiva, assim, né? Qualquer coisa irrita, tá? Então, o apetite também fica um pouco afetado, às vezes perda de apetite ou a pessoa começa a comer em excesso também. São esses os principais sintomas, tá? A gente sabe que rola um estigma na sociedade em falar sobre depressão. Como combater esse preconceito? Informação. Eu vejo que quanto mais as pessoas se munirem de informação, pesquisarem o tema, mais fácil vai ser lidar com esses tabus e esses preconceitos que ainda existem, né?
Posteriormente eu vou falar um pouco disso também, mas é busca de informação, se munir de conhecimento. E como funciona a mente de uma pessoa que está com depressão? É diferente de uma pessoa que não está com depressão? Sim. Eu vejo que esse tema é bem importante também, justamente para o público leigo, né, que está nos ouvindo. Então, a mente de uma pessoa deprimida, ela é diferente, sim, de quem não tem depressão, tá? Hoje, na literatura, está muito bem estabelecido que existe uma deficiência química dentro do cérebro dessa pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe deficiência nos neurotransmissores, que são os hormônios, né, responsáveis por alegria, prazer, felicidade, né, a serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, tudo isso fica afetado na mente de uma pessoa deprimida, tá? Que não é o que acontece com quem não tem depressão, tá? Então, existe essa alteração. Eu trouxe algumas falas também que são resultados dessa alteração química no cérebro, que é comum, pensamentos e falas das pessoas, né? É comum elas catastrofizarem as coisas, assim, as coisas não estão boas agora, elas não vão melhorar, eu fracassei nisso, então eu vou continuar fracassando, tá? Então, essas falas e pensamentos são muito comuns, de fato, pela mente da pessoa deprimida. É como se ela fosse ter uma lente escura, né? Vamos imaginar um óculos com uma lente escura, né? Como é que a gente vai enxergar o mundo? As pessoas, Sim. a si mesmo. Tudo mais preto e branco, cinza e escuro, né? O que não acontece com quem não está num quadro deprimido, tá? Então, tende a ter essa tríade negativa. Tudo é mais... A depressão tira a cor da vida da pessoa. E é muito importante a gente entender que não é culpa dela, né? A pessoa não escolheu ficar depressiva, né? Estar nesse quadro de depressão. E... às vezes as pessoas têm essa... de fato, pela falta de conhecimento, né? Achar que a pessoa não está se esforçando o suficiente, que ela está inventando aquilo ali que é preguiça dela, esse desleixo que ela está agora, essa falta de energia. Mas não, existe uma deficiência nos neurotransmissores dentro do cérebro dela, tá? Então, as falas comuns, assim, eu trouxe alguns exemplos. A minha vida tá ruim agora e não tem perspectiva de melhorar, nada que eu faço tá bom, tudo que eu faço é errado. Então, é uma visão negativa. É aquela fala assim, a pessoa pessimista. Mas não é porque ela quer, né? O cérebro dela tem alteração, tá? E deixa eu pensar o que mais que é importante falar aqui. Mas é mais ou menos isso, para o pessoal lembrar. Lembram de uma lente escura. É assim que a pessoa enxerga a vida, tá? Não é uma coisa que ela escolheu. Os hormônios não estão funcionando adequadamente, né? Dentro do cérebro, tá? Até uma dúvida que surge, que eu gostaria de destacar, é que o pessoal acha que a depressão pode surgir apenas de um trauma, ou que a pessoa sofreu mais na vida, vai ter depressão, ou algum trauma, ou passou por um processo de luto, mas não é somente isso, né? Pode desencadear a depressão de qualquer coisa. Isso. As causas são multifatoriais, né? Claro que quem passou por um trauma, um acidente, perda de emprego, alguma questão realmente que marcou muito, está mais propenso, né? Mas aquilo não é a causa que vai desenvolver depressão. Tem fator genético envolvido, fatores temperamentais de personalidade, fatores ambientais, é multifatores mesmo que influenciam para, enfim, fechar um diagnóstico, né? Não é uma coisa só. Vanessa, e o papel da família nessa luta contra a depressão? Eu vejo que é bem importante também trazer essa questão. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nessa fala para poder passar instruções e orientações para os familiares lidarem de forma mais assertiva quando um paciente, um familiar, teve o diagnóstico, tá? Então, como lidar de forma mais assertiva? O primeiro ponto é: vamos se munir de conhecimento. Entendam o que é a depressão, entendam como que está funcionando a mente desse familiar depressivo, como que ele pensa, como é que ele está vendo o mundo, entender que não é culpa dele aquilo ali, que ele não escolheu aquilo. Então, quanto mais munido de conhecimento a gente tiver, mais assertivo a gente vai ser na conduta, tá? Segundo ponto, saber diferenciar a depressão da personalidade dessa pessoa. O que eu quero dizer com isso? A pessoa não é a depressão dela.
ela está deprimida nesse momento. Então, fazer essa diferenciação, né? A depressão está aqui, mas a pessoa engloba muitas características, muitas qualidades. É importante não esquecer disso, porque senão se rotula, né? Olha ali o deprimido, olha só essa pessoa desesperançosa, essa pessoa preguiçosa. Sim. Não é, ela está passando por aquilo naquele momento. Existe uma vida antes daquilo ali, né? Tem um eu antes do quadro deprimido. Então, é importante resgatar isso e não esquecer disso, tá? O terceiro ponto. Aprender a ouvir sem julgamento, né? Então, cuidar com as críticas, cuidar com os julgamentos, aprender a acolher aquela pessoa. É comum que vai ouvir o familiar vai ouvir isso, assim, olha, eu não quero sair, eu não tenho mais prazer nisso, tudo tá ruim, as coisas não vão dar certo mesmo, não adianta nem tentar. Acolham isso, porque é a mente da pessoa que está produzindo esse pensamento. E se a gente não puder acolher, né, é importante, então, só escutar, sem julgar. Se a pessoa não sabe como conduzir, só escuta, tá? Então, acolham ela e colaborem. Tem que ter respeito, tá? Por essas pessoas que estão num quadro deprimido. O quarto ponto, então, oferecer apoio prático. Ou seja, apoio ativo, assim, vamos tentar ativar o comportamento dessa pessoa. Então, convida ela para fazer alguma caminhadinha, vamos ver o que ela gostava de fazer antes. Gostava de ir numa livraria? Vamos lá meia hora, escolher um livro para ti, eu vou junto. Tu quer arrumar as gavetas do teu guarda-roupa? Eu fico junto aqui contigo, né? Vamos dar uma voltinha com o animalzinho de estimação? Sim. Vamos pegar um sol. Então, assim, participem ativamente. Convidam para fazer atividades práticas mesmo, para poder ativar o comportamento dela. Porque a tendência é isolar, né? A tendência de uma pessoa deprimida é deixar de fazer coisas, deixar de participar de eventos, deixar de ver amigos e ficar mais em casa. Então, resgatar isso, tá? Convidar ela para atividades práticas. Quinto ponto, ajudar esse familiar a ter um olhar mais racional para as coisas. O que eu quero dizer com isso? Entender que os pensamentos da pessoa vai estar distorcido e trazer ela para a realidade, né? Por exemplo, eu não vou conseguir fazer isso, né? Provavelmente o paciente ou o familiar deprimido diga isso. Não vou conseguir fazer. Então, assim, traz ela para a realidade, tá? Mas vamos tentar, né? Tu já tentou? Quem sabe se nós tentar mais um pouquinho, tu consiga, tá? Eu tô aqui do teu lado, vamos fazer juntos? Então, ajuda a perceber o quanto distorce, porque a pessoa não vai... ela não vai... isso é automático, né? A tendência dela vai ser essa, esse pessimismo, esse negativismo. Então, o familiar ajuda a resgatar e trazer para a realidade, tá? Mesmo que a pessoa pareça estar num buraco sem saída, tem saída, né? Então, instala a esperança nela de novo, né? Outro ponto, ser paciente com essa pessoa, não tentar apressar o tratamento, né? Se a pessoa já estiver num acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, enfim, o processo, ele é demorado, né? Sim. Às vezes a pessoa passou tantos anos deprimida e agora está buscando ajuda, então é todo um reestruturar de pensamentos, né? Até que a medicação também vai começar a fazer efeito, a psicoterapia, né? O psicólogo ali ajudando a reestruturar, entender a história de vida, né? Resgatar tudo isso. Então, leva tempo. Não é, às vezes, em poucas sessões que se consegue reverter, tá? Então, tem que tentar ter paciência com essa pessoa, entender que é um passo de cada vez. Não dá para apressar e pressionar, porque a pessoa já está passando por muita coisa, assim, não é fácil. E tentar apressar e colocar pressão faz com que piora, tá? E o que mais aqui? Vamos ver. Acho que é bem importante também ajudar esse familiar substituir a autocrítica Sim. por uma autogratificação. Então, assim, o que eu oriento também alguns familiares? Fazer uma listinha cada dia, assim, né? Quando a pessoa começou o acompanhamento, ou enfim, para quem ainda não está. Vamos pegar cada dia o que você conseguiu fazer. Hoje você conseguiu escovar os dentes, tomou um banho, deu uma voltinha com o cachorrinho na pracinha, né? Então, olha quanta coisa você já conseguiu fazer. Ajuda em gratificar, né? Reconhecer que a pessoa está se movimentando para uma melhora. Porque é muito comum ela ter o pensamento, não, mas isso aqui eu consegui hoje, amanhã eu já não vou conseguir, né? Porque vai vir esse pessimismo. Não, mas hoje... É muito mais fácil lidar com a depressão no aqui e no agora. Então, hoje, o que você conseguiu fazer hoje, né?
Porque se ficar pensando para frente, provavelmente vai ser essa desesperança, né? Não, semana que vem já não vou conseguir mais nada, mês que vem também não. Então, instala a esperança ali naquele dia. Ajuda ela a se gratificar, porque a autocrítica é muito elevada nos quadros de depressão também, porque a pessoa se sente inútil, se sente fracassada, né? Vem esse pensamento todo também, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos também do que não dizer, porque saber o que dizer é tão importante, mas o que não dizer nesses quadros de depressão é essencial. Se a gente não pode ajudar, vamos tentar não piorar, tá? Então, assim, ao invés de dizer, você está sempre sendo negativo, não tem gratidão, né? Olha tudo que você tem, não te falta nada, poderia ser pior. Você podia estar passando fome ou vivendo embaixo da ponte. Então, vamos reconhecer, vamos ter gratidão. Ao invés disso, porque é bem comum o público leigo, por não saber, né, conduzir assim. Aquele pensamento, tem alguém sempre pior que você, né? A pessoa já está num quadro difícil, então isso só aumenta o sofrimento dela. Então, ao invés dessa fala, tente essa. Olha, eu entendo o quanto deve ser difícil para você passar por esse momento. Às vezes a vida pode parecer difícil, sim, mas eu estarei do teu lado te dando suporte e me esforçando para entender como que você pensa e como você se sente nessa situação, tá? Outra fala, ao invés de falar, você não está se esforçando o suficiente, tem que dar a volta por cima, né? Não faça corpo mole. Tente essa. Talvez você pense que isso vai durar para sempre, mas não vai. Eu estarei do teu lado em todas as fases. A gente vai caminhar juntos para a melhora, tá? Então, uma fala mais acolhedora, uma fala sem crítica, né? Que consegue realmente estar do lado dessa pessoa. Outra fala muito comum também, né? Seu avô não tinha tempo para ficar deprimido, né? Tinha que trabalhar, ocupava a cabeça, isso é besteira, vamos achar o que fazer, né? É uma fala bem comum também de quem é leigo, né? E por isso que eu digo, assim, quanto mais informação a gente ter, mais fácil vai ser conduzir. Então, ao invés de tentar uma fala assim, tente essa. Vamos tentar um passo de cada vez. Cada dia é uma nova oportunidade de tentar. Você está conseguindo fazer progresso, sim. Mas, mesmo que hoje você não veja, mas eu te vejo. Eu vejo que você está conseguindo se esforçar do teu jeito, tá? Então, validar e acolher. E também é comum, às vezes, como eu estava falando antes, as pessoas não querer sair de casa, né? A tendência de isolamento, para quem está deprimido, é clássico, assim, né? Então, ao invés de criticar essa pessoa de novo, você não vai junto, vai ficar mofando aí nesse quarto, né? Tente essa. Eu percebo que está difícil para você sair de casa. Talvez você se sinta envergonhado também por estar com depressão, porque isso é comum, tá? Mas isso é uma doença e tem tratamento. Você quer que eu fique aqui junto com você hoje? Quer que eu ajude a buscar algum profissional para te acompanhar, caso a pessoa não esteja, né, em tratamento ainda? Vamos assistir um filme? Eu fico aqui com você. Quer dar uma volta de carro? Então, é sempre esse acolhimento, tá? E uma fala que sempre dá para puxar papel e caneta, né? Que nem eu digo. O que eu posso fazer por você hoje? Tá? Pergunte para a pessoa. Né? Se quiser companhia para alguma atividade, eu posso ficar aqui com você. Você gostaria de procurar ajuda profissional? Eu te levo, a gente liga para alguém. Então, acompanhe, né? Porque o quadro ele já é difícil. Então, se a família em si ainda julgar, criticar e desvalorizar tudo isso, torna o sofrimento muito maior, né? É como se... Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está com o pé quebrado, a gente vai dizer, você tem que fazer atividade física, né? Não tem como. Então, a pessoa, ela tá num quadro de sofrimento, de uma doença. Então, não pressionar já ajuda, tá? Então, basicamente isso, assim, que eu penso que a gente pode utilizar como orientação, tá? E também trouxe algumas falas sobre prevenção. Não sei se a gente ainda tem um tempinho já. Sim. Tá? Então, hábitos que podem ajudar a prevenir. Falar de prevenção sempre é importante, né? Sim. Porque algumas mudanças, às vezes, nos hábitos de vida da gente, já vão ajudar para reduzir o risco, tá? Então,
tentar reduzir estresse no dia a dia. A gente sabe que hoje o estresse faz parte, né? É correria no trabalho, é problema familiar, é o trânsito, é excesso de atividade, é os Sim. prazos pegando, né? Então, tentar, de alguma forma mais intencional, reduzir estresse no dia a dia. Incluir todo dia alguma atividade prazerosa, assim, que te acalme, que te ajude a relaxar, tá? Tudo isso vai ajudar a reduzir os níveis de cortisol dentro do nosso cérebro. E quem está exposto a períodos mais prolongados de estresse todo dia, e não diminui, é só mais estresse, está mais propenso a desenvolver depressão, tá? Então, é importante a gente cuidar disso e ser intencional numa rotina mais calma, tá? Eu sei que não é fácil, mas a gente pode se esforçar para isso. A conexão social. Hoje, a gente vê que parece que o viver em comunidade tem se perdido um pouco, né? Então, vamos resgatar isso, participar do futebol, participar de grupo da igreja, participar de grupo de jovens, enfim, assim, conexão social. Isso é bem importante. A gente sabe também que alguns estudos mostram que quanto mais conexão genuína e verdadeira a gente ter com as pessoas, mais feliz a gente é. Então, busquem isso. Diminuem as telas um pouco, tentam se conectar com a realidade mesmo, com as pessoas... ali na presença, nada substitui a presença, né? Eu sempre falo para os pacientes, o mundo é muito mais legal, então vamos para o mundo, vamos participar das coisas na realidade, sair um pouco do virtual, porque é uma conexão que às vezes não é tão genuína, né? Então, poder fomentar essa vida em comunidade, tá? A gente foi feito para se relacionar, o ser humano foi feito realmente para poder viver com outros seres humanos, né? Então, cuidar também do sono é importante. Às vezes se torna um pouco clichê falar isso, mas o básico bem feito, né, Jaque? Alimentação, atividade física, um sono adequado. O sono, ele regenera os nossos neurotransmissores, então precisa estar dormindo bem, tá? Cuidar para não ser tão sedentário. Porque a gente sabe que a atividade física é uma aliada nos tratamentos hoje dos transtornos mentais. Produz cortisol, produz, né, quer dizer, melhora, né, as dopaminas, serotonina, todos aqueles hormônios de bem-estar, então precisa estar fazendo alguma atividade, né, e a alimentação, como eu te falei. Sim. Outro ponto bem importante, assim, é ter uma espiritualidade mais fortalecida, tá? A gente também fala isso, que hoje a ciência mostra, né, que pessoas com uma espiritualidade mais fortalecida, mais desenvolvidas, diminui o risco de depressão também, porque isso é individual para cada pessoa, né? Crer no que ela crê, enfim, cada um tem uma escolha e tudo bem. Então, desenvolver essa espiritualidade, crer num ser maior, traz um acolhimento, um senso de pertencimento. Muitas pessoas conseguem elevar a esperança ali, conseguem ter mais força para lidar com tarefas difíceis, né? Com problemas, e elas se sentem mais conectadas. Não é uma tendência talvez tão grande de sentir o vazio existencial, tá? Então, poder entender que diminui o risco de depressão, fortalecer a espiritualidade é bem importante quando a gente fala de prevenção, tá? E outro ponto interessante é entender que aos pouquinhos, isso eu sempre converso com os pacientes, a gente pode ir fazendo amizade com o passado. Né? Ficar revivendo memórias, remoendo situações que a gente não pode mudar. As coisas foram como tinham que ser, mas a gente consegue fazer diferente daqui para frente, tá? É importante também a gente olhar para isso. Faz as pazes com o passado, não tenta voltar lá e mudar tudo, porque a gente sabe, se pudesse voltar, vivia lá tentando consertar coisa, né? Então, quando a gente consegue ressignificar muita coisa do passado, também se previne, né? Eu acho que anda lado a lado também isso com uma prevenção e um risco menor de desenvolver depressão, tá? E não ter vício, né? Álcool, não fumar, não ter dependência de drogas também é mais preventivo, tá bom? Acho que é mais ou menos isso. 2 pontos que eu gostaria ainda de destacar, Vanessa, quando eu estava prestando atenção na tua fala,
é essa parte de conversar, né? Conversar com a família ou até mesmo com um profissional, né? E um estigma também relacionado entre homens e mulheres, né? Que desde a infância se fala, a mulher é mais sensível, o homem tem que ser mais forte, não pode chorar, né? E a pessoa vai crescendo com aquele estigma. E outra coisa que até me veio na memória é aquela coisa que a depressão não tem cara. Que muitas vezes a pessoa pensa, né? Mas fulano é depressivo, fulano tá sempre rindo com a gente. Como que o fulano é depressivo, né? Exatamente. A depressão não escolhe idade, não escolhe gênero, não escolhe status, conta bancária, tá? Então, é uma doença, ninguém tá livre de ter. Todo mundo, eu, você, quem tá ali na outra sala, todo mundo pode passar por uma situação de desenvolver um quadro deprimido, né? Então, ninguém tá livre e eu acho que é importante ressaltar isso, né? Buscar ajuda é um sinal de força. A gente é muito ensinado de que pedir ajuda é fraqueza, que buscar os profissionais, né? A gente tem que se virar sozinho, que a gente tem que dar conta das coisas sozinho, ser forte o tempo todo, só que as coisas não são bem assim, né, pessoal? Até o pó precisou de chuva para se tornar uma terra fértil, né? Então, quem somos nós para não buscar ajuda quando a gente precisa? Isso é um sinal de força e não de fraqueza. Então, não hesite em procurar ajuda, né? Para quem está me ouvindo e prestou atenção, né, no que nós estamos falando e às vezes identificou que algum familiar está mais isolado, tá com um humor mais depressivo, que é essa sensação de tristeza que nem eu falava, percebeu que um familiar está mais isolado, perdeu interesse em atividades que antes gostava muito e que dava prazer, são sinais de alerta, né? Então percebam quantos dias, né? Geralmente passando de 2 semanas já é um sinal de alerta, tá? E qual que é o momento de buscar ajuda, né? Para quem está me ouvindo. Quando os sintomas causam um sofrimento significativo e um prejuízo no funcionamento. Porque, assim, vai afetar o trabalho, afeta familiares, relacionamentos, essa vivência ali dentro do sistema familiar. Então, quando isso começou a ser perceptível pelos outros, já é um momento de buscar ajuda, tá? E tem tratamento, às vezes é uma dúvida muito comum também, né, Jaque? Tem como tratar, tem como curar, tem como nunca mais sentir. Não, né, pessoal? A gente sabe que é delicado falar em cura para os transtornos mentais, mas a gente fala em remissão de sintomas. Sim. Então, tem como reverter, sim, tá? Tem como reduzir esses sintomas que estavam muito graves, tem tratamento, a pessoa pode voltar a ter cor na vida e não ficar com aquela lente tão escura e preto e branco que estava antes. Então, tem como a pessoa voltar a sentir prazer pelas atividades, melhorar o humor. Mas é claro, às vezes existe recaída, mas tem tratamento. A gente não fala em cura, mas em remissão de sintomas. Eu gosto de enfatizar isso, tá? Então, eu acho que foi mais isso que eu defini hoje para nós trazer, tá? Com esse tema. Espero ter contribuído com o pessoal e não hesitem em buscar ajuda, tá? A gente sabe que tem tratamento, tem como acompanhar e melhorar bastante para a pessoa voltar a ter cor na vida. Vanessa, eu gostaria de agradecer a tua participação. É um tema longo que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo, trazendo informações para nossa audiência, mas tenho certeza que foram muito bem servidos com informação neste programa do Saúde e Bem-Estar. Eu gostaria de agradecer a tua participação e deixo os microfones para uma nova oportunidade e vir aqui falar mais outros temas sobre a psicologia. Com certeza, eu que agradeço o convite, né? E qualquer dúvida, fico à disposição, né, Jaque, para o pessoal, enfim, também que estiver me ouvindo. Tá? Agradeço imensamente. Vanessa, onde você atende? Eu atendo no Edifício Lavoro, no 5º andar, na sala 508, tá? O meu telefone é 54996489932 e o público que eu atendo é adolescentes e adultos, que engloba questões de ansiedade, questões de depressão, de relacionamento, enfim. Tá? É bem amplo o acompanhamento. Agradecemos a Vanessa Fetter hoje no Saúde e Bem-Estar falando sobre depressão aqui no programa. Saúde e Bem-Estar que tem o oferecimento de Farmácia São João. Compre com economia, compre na loja, no site ou no aplicativo e parcele suas compras em até 6 vezes. A maior rede do sul do país.